Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Pois é, você pode postar já daqui a pouquinho as suas perguntas e os seus comentários com relação ao programa Espiritismo em Foco. Se você ainda não tem nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já ultrapassamos 100 mil, estamos caminhando já para os 200 mil. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a realização do programa Espiritismo em Foco. Estamos aqui após a passagem do Natal, na qual lembramos o Mestre e Amigo Jesus, o seu nascimento, e ainda nesse clima amoroso e fraterno, estamos aqui para desenvolver um tema em relação à paz, à esperança, à fé, que o nosso Mestre trouxe para nós de seus ensinamentos evangélicos. Hoje com um convidado muito especial, nosso amigo querido, Alberto Cabuz, e também Graciete Mota, que se encontra aqui no nosso estúdio para também participar do nosso programa. Márcio Eduardo está aqui no comando da Rádio Brasil Espírita e queremos mandar um abraço para todos vocês daqui de Alagoas, do Brasil e do mundo, que sei que nesse momento estão nos escutando. Que Jesus possa abraçar a todos vocês, derramando sua luz de bênçãos, de paz, de amor e alegria. Vamos então dar o nosso boa noite ao nosso convidado, agradecendo a ele por ter vindo até nós, falar um pouco da sua experiência, disponibilizar o seu tempo para todos nós. Boa noite, Alberto. Boa noite, queridos ouvintes, amigos e amigas. A você, de forma muito especial, Olga, ao Márcio Eduardo, a Graciete, que aqui nos acompanha, e a todos que fazem a Rádio Brasil Espírita e todos que fazem o programa Espiritismo em Foco. A minha gratidão por este momento de estar aqui com vocês, de partilhar deste momento tão bacana, onde a gente, chegando ao final de mais um ano, vamos pensar naquelas coisas boas que tem do advir do novo dia, e que o Mestre Jesus possa iluminar os nossos corações e manter acesa a chama do amor divino, e que a gente possa seguir com
com a nossa jornada, cumprindo a nossa meta nesse orbe, nessa existência que é a união com o divino. Obrigada, Alberto. E agora, boa noite, Graciete. Obrigado por você também se fazer presente aqui no nosso programa para participar um pouquinho, realizando a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Vamos dar início com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja, né? Essa prece é lindíssima e ela sempre retrata na sua completude tudo aquilo que nós devemos realizar para alcançarmos o reino de Deus em nós. Então, que tenhamos sempre em mente essa oração, para que possamos efetuar a nossa reforma íntima. Vem aí um novo ano, o ano de 2019, com novas propostas, novas perspectivas, e que possamos reparar todas as faltas com muita alegria, com muita coragem, e tentarmos alcançar esse reino de Deus através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso estudo sincero para conhecer a doutrina dos Espíritos. E hoje nós pedimos ao nosso amigo Alberto Cabuz que falasse um pouco para vocês sobre essa questão da paz, da esperança, da fé, dessas oportunidades que o Mestre Amigo sempre nos dá para que possamos alcançar a angelitude, a saúde física, moral, espiritual. Então vamos pedir a ele que possa dar para a gente um pouco da sua experiência e conhecimento. Por que não falar de dar esperança aos desesperançados, né? Um novo ano que se inicia e a gente fica na expectativa, a gente tem um início do novo ano, início de um novo governo, início de um novo ciclo, início a cada dia de uma nova vida, se assim a gente escolher que quer façamos. E essa esperança, ela renova-se a cada momento, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, e se a gente pensar com bastante tranquilidade, a gente vai ver quão grande é a dádiva da vida, né? Quantos dormem e não acordam. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que nós somos frutos de um milagre, né? Aqueles milagres divinos. A cada dia que a gente acorda, a gente está pronto para vivenciar um novo momento, uma nova vida. E o sol nasce a cada dia. Eu que tenho uma vivência na aviação, a gente sabe que mesmo que esteja uma tempestade aqui embaixo, quando a gente passa da segunda camada, o sol brilha, e brilha de forma intensa, de forma maravilhosa. Então é essa esperança de um sol novo a cada dia que a gente tem que olhar e ter realmente a claridade de que a esperança é o que nos move.
E uma coisa bastante significativa, né? No final de ano, a gente fica preocupado de como foi o ano, né? E aí eu vou fazer um paralelo com aquela coisa antiga que a gente falava, e aí, como foi a viagem? E a pessoa diz assim, eu não sei, não revelei as fotos ainda, né? E a gente que hoje vive um mundo de uma realidade de alguma forma incrível. O que a gente tem hoje de ferramentas que podem ajudar a vida são fantásticas. Se a gente imaginar que a gente há pouco tempo atrás, sei lá, 15, 16 anos, a gente não tinha uma instituição como o SAMU. Será que a gente consegue imaginar a nossa vida sem o SAMU hoje? Então a gente tem que ver que a cada dia são acrescentadas coisas que são maravilhosas, que vêm para auxiliar a vida, que vêm para dar suporte. O problema maior é que a gente não se dá conta de que todas essas ferramentas que deveriam ser voltadas para o bem também têm um lado sinistro, um lado difícil. Vamos dizer, um aparelho desse celular é uma conexão para o mundo. E a gente tem a dádiva de quantos estão nesse momento nos escutando através de um aparelho de celular que pode dessa forma fazer uma conexão, pode replicar para muitos, e isso talvez seja uma grande esperança para que a gente consiga colocar inúmeros aplicativos que estão por vir, que vão vir com certeza, para melhorar a nossa qualidade de vida. E aí com isso a gente vai pensar de forma clara, naquela forma de reduzir o nosso consumo, para ter um consumo sustentável, para ter uma vida mais tranquila, mais amena, e que a gente possa dessa forma fazer aquilo que é básico, que a gente pensa na doutrina, que é alimentar os famintos, vestir os descamisados, e isso se faz pela prática da caridade, que é um dos principais instrumentos para que a gente consiga fazer a nossa reforma íntima. Então, é uma oportunidade incrível chegar ao final de mais um ciclo, de mais um ano, e parar, fazer uma reflexão, ver aquilo que a gente tem de melhor e talvez repensar. A gente acabou de sair do Natal, e aqui vai uma pergunta para todos vocês: quem deu presente de Natal ao aniversariante? O que é que você escolheu das suas dificuldades internas? O que você escolheu daquelas coisas que você não gosta? O que você escolheu daquilo e colocou sobre os pés do divino para que ele pudesse transmutar, transformar, para que a sua vida tivesse um novo sentido a partir do ano que se inicia? Todo dia há tempo da gente fazer isso. Se a gente não fizer quando for dormir, pode fazer ao acordar. E a gente pode a cada dia fazer preces assim, belíssimas. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse, eu não sei rezar. Eu digo, vamos conversar aqui um pouquinho. Tem coisas assim simplérrimas, que a gente fala assim, Senhor, que hoje eu seja melhor que ontem, que amanhã eu seja melhor que hoje. Tem outras assim, mais simples ainda, assim, ó Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, e aproxima de mim tudo aquilo que me aproxima de Ti. Então, é esses significados, essas coisas simples que a gente pode evocar a presença de Deus na nossa vida e começar o ano dessa forma, tranquilos, alegres e felizes. É muito interessante, né? Porque todo final de ano a gente faz aquela retrospectiva em relação às questões materiais, e nos esquecemos de fazer uma retrospectiva em relação àquelas coisas que vêm acontecendo em nossas vidas, no seio familiar, principalmente, porque a família é a primeira célula da sociedade, e é na família que nós vamos preparar a sociedade, vamos exportar para a sociedade esse ser que está sob o nosso comando, sob a nossa tutela, e é preciso que a gente reflita nessa questão e faça essa retrospectiva diariamente, né? Assim diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, ele fala isso, não é isso, Roberto? E aí, fazendo essa retrospectiva diária, e principalmente no final de cada ano, nós podemos rever e pensar qual foi o nosso avanço, porque nós sempre estamos avançando, somos seres que seremos anjos, fomos criados como luzes, e assim Deus espera que nós sejamos. A demora ou a velocidade com a qual nós alcançaremos essa angelitude é o livre-arbítrio de cada um. Uns poderão alcançar pela dor, outro pela sabedoria, pelo amor, através do exercício pleno da caridade. E assim, a gente, fazendo essa análise,
do nosso conteúdo moral, nós podemos observar quais são os pontos que nós precisamos ainda trabalhar em 2009, não é isso, Alberto? É maravilhosa essa reflexão, né? E hoje pela manhã, logo cedo, eu fazia uma reflexão junto com a equipe lá na empresa, e eu dizia assim, se a gente fizer a gente voltar no tempo, a gente vai ter a oportunidade de repensar e de rever o nosso conceito da figura expressiva do Senhor Jesus. Porque a gente está acostumado com a doce e fraterna visão de Deus na forma de Jesus, daquela forma doce, amena. E se a gente voltar no tempo e imaginar como o tempo era na época, nós vamos ter uma noção diferente, dizer que o Senhor Jesus talvez fosse um pouco mais moreno, queimado do sol, que os cabelos não fossem daquela forma. Mas uma coisa para mim é muito clara, e uma vez a pessoa assim, desvela-me e desvencilha-me a oportunidade de ver a tua face. E a gente disse assim, e outra pessoa replicou, disse olha, não é uma coisa simples, talvez você não esteja preparado para ver a face de Jesus, porque se ele aparecer na sua forma luminosa, você é capaz de ficar cego, entendeu? Não a ideia de ficar cego da maneira como a gente pensa, mas se a gente pensar que só em imaginar a doce figura do Senhor Jesus, naquele semblante que a gente conhece, a gente já tem uma tranquilidade na alma. Imaginar que a gente pode ser de alguma forma uma fagulha, como está aí na prece de Cáritas, uma fagulha pode abrasar o mundo. Vejam que belo tem nessa prece, e que a gente possa simplesmente respirar do hálito que vem do Senhor, que possa, desse ar que a gente, e o frescor que a gente sente quando está na natureza, numa praia, num jardim, que a gente possa respirar esse ar e agradecer por estes momentos, porque a grande dádiva da vida se dá através do respirar. É quando a gente sente a presença de Deus, essa ideia, quando a gente fala de prana, fala dessas coisas, e a gente vai perceber claramente que esse sopro divino é que nos mantém vivos, dá para a gente a condição, e aí a gente volta no tempo, imaginar aquela figura de Jesus, talvez diferente da que a gente está acostumado, mas só em pensar no seu nome, na sua obra, e a gente imaginar que passados 2018 anos do seu nascimento, a gente tem a ideia clara de que a sua mensagem, que tudo aquilo que ele deixou é um legado. Como diz aquela música do Roberto Carlos, O Homem, né? Os caminhos por onde ele passou são caminhos assim que são floridos até hoje, e que a gente tem que se deixar absorver para que a gente possa, de alguma forma, receber essa dádiva de ter uma fagulha, um olhar, um gesto, um aceno, algo assim. E se a gente olhar para os escritos nos evangelhos, nos livros sagrados, quantos que subiram numa árvore para ter a mínima visão da passagem do Mestre? Se a gente imaginar o que era isso na época, a gente vai imaginar que a gente tivesse justamente naquela época, seria uma dádiva muito grande ter a oportunidade de simplesmente ver o Mestre passar. Então, que 2019 seja para a gente um enorme caminho florido, que ele possa nos abrir os caminhos, que possa nos mostrar os melhores caminhos, que possa nos dar um alento para que a gente tenha dias melhores. Quantos descamisados esperam por nosso afago de chegar e fazer uma arrumação no guarda-roupa, de tirar aquela roupa que não serve mais para a gente, mas que de alguma forma agasalha aquele que está com frio, agasalha aquele que não tem uma roupa para vestir, e quantos também que podem de alguma forma ajudar a alimentar os famintos, já que a gente tem mais do que a gente merece, mais do que a gente precisa. É verdade, você falou aí num ponto importantíssimo, que é a caridade. E Paulo nos alerta sobre isso. Se eu não tiver caridade, eu posso fazer o que eu quiser, não é? Mas eu não estarei cumprindo os ensinamentos do Cristo. Porque quando ele veio aqui para apresentar para nós a Boa Nova, ele veio com uma proposta de trabalho, de resgate, de reparação. E ele nos falou: nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Veja só que importância é isso. E nos disse: amarás o Senhor, seu Deus,
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse axioma é a pedra angular do seu ensinamento, né? Que foi trazido já também do Velho Testamento, que ele referendou, no sentido de que, se todos nós somos irmãos, nós temos que amar todas as pessoas, nós temos que ter paciência, que ter tolerância, temos que ter indulgência para com a falta alheia. E essa é a maior caridade que nos fala o Evangelho. Então, que em 2019 a gente também possa fazer essa reflexão no sentido de entender todas essas mensagens e aplicar, para que a gente não participe só do banquete material dos finais de ano, mas que nós possamos ir para o banquete celestial e vestindo a túnica necessária, que é o ingresso para aquele banquete, e que simboliza a pureza de coração, a pureza da alma, o ser evoluído na nobreza das virtudes. E aí, nós temos alguma pergunta, Márcio? Aqui eu não estou visualizando. Você estava falando aí de tolerância, e se a gente se debruçar hoje com facilidade, porque o Google ajuda bastante, né? A gente vai ver que calma, paciência e tolerância são 3 coisas completamente diferentes. E se a gente pensar o que é calma, o que é paciência, o que é tolerância, são coisas assim que a gente levaria um programa inteiro falando de cada uma delas, mas a gente se propôs hoje a falar de coisas boas. Mas ter calma, ter paciência, ter tolerância é algo que nos faz exercitar a cada dia um trabalho interno de busca do melhoramento, do autoconhecimento, da reforma íntima a cada dia. E eu digo para vocês assim, olha, a grande coisa é olhar para o espelho de manhã e você conseguir dar um bom dia para você próprio, olhar e dizer assim, hoje o seu dia vai ser maravilhoso. Essa é uma ideia clara quando a gente quer progredir. Se a gente não trabalhar isso internamente, se a gente não parar e fizer as reflexões necessárias, a gente vai viver no piloto automático o tempo todo. E a gente precisa assumir o comando das nossas vidas. Ninguém vai fazer por nós. Eu tive um momento da minha vida onde eu tive algumas dificuldades, tive auxílios assim maravilhosos, espirituais. E aí uma pessoa disse para mim assim, olha, a pessoa que você mais ama, que é a sua mãe, você nasce ligado a ela pelo cordão umbilical, mas ao nascer a natureza impõe que se faça o corte. É aquela pessoa que mais deseja a sua felicidade, mas ela não pode ser feliz por você. A felicidade se constrói a cada dia. Eu estou lembrando do livro que a Graciete me deu de presente e sei que isso é uma coisa que começa pela escolha. E essa escolha de ser feliz, ela começa a cada dia quando a gente acorda. Então, que a gente comece o dia com amor, que a gente passe o dia com amor e que a gente termine o dia com amor. Esse é o grande caminho para a felicidade e para a paz. Sim, com certeza. Alberto, achei aqui a pergunta e a nossa irmã Chamila, da Jordânia, faz o seguinte questionamento. Moro em um país enfrentando uma guerra sangrenta. Como ter paz em guerra, olhando muitos irmãos morrendo? Minha querida irmã Samila, muitos dizem no meio militar, diz assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa é uma frase muito antiga. E eu digo para você, se queres a paz, prepara-te para a paz. Nesse momento que nós vivemos, com tantas guerras, muitas das vezes religiosas, que envolvem as religiões e se esquecem da espiritualidade, eu rogo bênçãos e peço ao Senhor que possa derramar sobre cada um que aí está ao seu lado, daquela paz necessária para seguir a jornada confiante de que Deus há de nos amparar nestes momentos difíceis. Por nossa parte, aqui tão distante, só rogar as bênçãos do Senhor para que possa amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Que pena que os nossos governantes, os homens que deveriam estar preocupados em salvar vidas,
e a gente vê que por talvez coisas que são dos antivalores que existem no mundo, as pessoas se devotam ainda para a guerra e envolvem outras que nem sequer estão preparados. Que as bênçãos de luz possam ser derramadas sobre cada um de vocês. Eu invoco nesse momento a presença do Senhor Jesus na forma da Mérkaba, que possa de alguma forma amenizar todo esse sofrimento por que vocês passam. Esse é o meu desejo de coração, que no ano que se vindoura, que a gente possa ter esses conflitos amenizados, cessados. Assim é o meu desejo e assim que eu posso falar para ti. Shamila, muito obrigada pela sua participação no programa Espiritismo em Foco. E sabemos que neste momento muitas pessoas que se encontram nessa situação nos escutam, e é por isso que sempre estamos tentando superar todos os obstáculos, as dificuldades, para estarmos aqui na Rádio Brasil Espírita, para dialogar, para enviar mensagens de encorajamento, de esperança, de paz. E é por isso que eu convidei o Alberto para que justamente a gente falasse hoje sobre isso. E apesar das dificuldades, Jesus está no comando do planeta Terra, Ele é o governador do planeta Terra. E apesar de muitas coisas a gente não compreender, sabemos que Ele está junto a nós, nos fortalecendo, nos encorajando, nos intuindo. Infelizmente, o ser humano ainda deixa prevalecer o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a ambição, que são sentimentos que um dia serão varridos do planeta Terra, pois estamos passando por um processo de transformação. E esse processo ele já se iniciou. Então, rogamos a Jesus, nosso Pai Celestial, celeridade para a finalização desses conflitos que deixam tantas pessoas desabrigadas do teto material, desabrigadas do amor, afastadas de seus familiares e muitas vezes entristecidas com os acontecimentos ao redor. Mas o bom da doutrina dos Espíritos é que nós sabemos que precisamos sempre pensar no futuro, na imortalidade da alma, na certeza de que reencontraremos todos os nossos entes queridos e reencontraremos a paz, que talvez em algum dia nós tenhamos dificultado e por isso às vezes passamos por determinadas provas, mas com certeza breve esse sofrimento se extinguirá e de nossa parte iremos orar como temos feito por esse país e por todos aqueles que se encontram em situação de dificuldade, que se encontram carentes do amor, da compreensão, da fraternidade, até mesmo às vezes do alimento físico. Então, rogamos a Deus para que o mundo melhore, para que em 2019 nós tenhamos esse olhar fraterno que Jesus nos incita a perceber, que possamos visualizar o infortúnio oculto e cooperarmos não só com a doação de bens materiais, mas principalmente com a mentalização energética de pensamentos de paz, de solidariedade, de amor, de cooperação para a construção da paz em nós e para nós, para toda a humanidade. Enquanto houver um ser sofrendo, temos que continuar marchando nesse propósito para o qual Jesus nos convidou através da Boa Nova. E vamos passar para Alberto falar, mas... Minha irmã Samila, eu estava aqui me transportando ao lugar onde você está. Eu por muito pouco, talvez, poderia estar aí nesse ambiente,
Meu pai tinha um tio que foi bispo da Igreja Ortodoxa da antiga Antioquia e que, por dádiva divina, comunicou ao irmão dele de que haveria uma grande matança de cristãos, e eles resolveram sair das áreas de conflito, e meu pai veio na barriga, nasceu aqui no Brasil, mas a cidade de origem é Mardin, hoje território, acho que da Turquia, antigamente território da Síria, e eu me irmano a você nesse sentimento de que possa haver paz, paz na terra, paz aos homens de boa vontade, paz pela paz, que a gente possa ficar irmanados nesse propósito de aliviar o sofrimento, que toda essa sintomatologia que lhe traz inquietação neste momento possa ser cessada. É o meu desejo, o meu manifesto nesse momento, e que a gente possa fazer algo diferente por este mundo que aí precisa, e que se a gente não fizer, ele vai perecer, porque a Mãe Terra, a natureza, não aguenta tanta agressão, e a gente vai ver que os efeitos climáticos estão fazendo com que a gente tenha dificuldades enormes. E se a gente assim entender, há tempo ainda para fazer as mudanças necessárias e viver uma vida mais digna, mais fraterna, mais humana neste orbe terrestre. É verdade. É bacana estudar a doutrina dos espíritos também, principalmente na questão do livro dos médiuns, que eles nos ensinam a importância de nós termos um pensamento saudável, um pensamento otimista, e principalmente nós termos sentimentos nobres. E aí a união do sentimento nobre com o pensamento construtivo permite que nós possamos emanar para a atmosfera essas ondas de paz, essas vibrações amoráveis, de alegria, de amor e de fraternidade. Sabemos o quanto precisamos estudar para verificar o quão nocivo, às vezes, o nosso pensamento pode se transformar quando mentaliza constantemente algo que não é bom para nós. Então, que possamos cooperar, e aí eu falo para todos os nossos ouvintes, em 2019, com os espíritos superiores do planeta Terra, que estão nesse processo de transformação do mundo de regeneração, no sentido de criar um ambiente propício e facilitador à transformação desse quadro, desse cenário que hoje ainda vivenciamos, cenários de conflitos. Mas lembrando de maneira otimista que nós já desenvolvemos muito a nossa capacidade de amar. Se fizermos uma retrospectiva em relação ao Império Romano e em outras épocas, sabemos que antes, conforme a gente já disse aqui em outras palestras, havia divertimento em ver a morte de outras pessoas. E hoje não. Com a criação de direitos humanos, de muita sensibilização, não mais o ser humano se sente feliz em ver acontecimentos desse porte. Então, cada dia mais nós estamos desenvolvendo essa questão moral, estamos melhorando o nosso planeta, estamos progredindo, apesar de parecer que o progresso é muito lento, mas ele vem inexoravelmente. E isso a gente às vezes não percebe, mas se nós pensarmos direitinho e contribuirmos nesse processo com confiança, com segurança, com otimismo, vamos ver que está acontecendo não só conosco, como com as pessoas, com o mundo. Por exemplo, o mundo se desenvolveu muito, como foi falado aqui, tecnologicamente, na medicina. Hoje você faz transplante de quase tudo. E antigamente a gente morria por qualquer acontecimento. Às vezes a gente não chegava nem aos 40 anos. Hoje, a vida, a média de vida do cidadão pode chegar a 80 anos,
Não é, Alberto? Isso é uma dádiva. O mundo começou a ter longevidade a partir do momento que teve acesso à água encanada e esgotamento sanitário. Isso mudou completamente a nossa maneira de viver. E a gente tem que entender esse processo, porque ele, de alguma forma, nos trouxe os benefícios da saúde. E ainda hoje, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com aquele tipo de alimento que a gente dá para o nosso corpo, né? E a pergunta já vem, né? Se você tem um carrão daqueles importados e tudo mais, você para ali no posto e bota o etanol, bota qualquer combustível, ou você procura um combustível melhor? E por que a gente não dá ao nosso corpo a oportunidade de ter alimentos de melhor qualidade, alimentos orgânicos, a gente se preocupar em tomar uma água pura, uma água filtrada, que seja o verdadeiro alimento para o nosso corpo se manter sadio? Porque se a gente olhar direitinho, o nosso corpo é o nosso templo, é nele onde nós vamos ter o mecanismo para conduzir-se durante a vida. É o barco que vai estar conosco nas tempestades, nas calmarias, mas se a gente der a ele a condição ideal, se saravela da forma correta, se a gente organizar o nosso meio de transporte, eu estou falando do barco porque Jesus costumava estar no barco junto com seus amigos pescadores, a gente vai sentir que há uma oportunidade de fazer com que esse barco chegue ao seu destino, mesmo entrando aquelas aguinhas de vez em quando, mas a gente chegar com tranquilidade, com harmonia, com paz, e a gente vai fazer desse nosso corpo o nosso verdadeiro templo que habita o Deus em nosso coração. É isso mesmo. Nós temos aqui a pergunta do Daniel, que é aqui de Maceió, do Vergel do Lago. E ele fala assim: sou alcoólatra, vivo horrores, não tenho paz. Preciso sair desta treva. Já tentei várias vezes e não consegui. Preciso ter minha paz de volta. Amo a RBE. Peço socorro. O que fazer? Meu irmão Daniel, eu me irmano a você neste momento para dizer a ti que tem que ter perseverança. Essa é um acometimento, não só o álcool, como outros vícios, nos deixam a cada dia sem perspectivas. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas era um dia de cada vez. E aí, meu irmão, eu acredito que tem que ter da sua parte. Primeiro você tem a vontade, o desejo, isso você já manifestou. Que esse pedido possa, de alguma forma, também ser amparado nos nossos irmãos espirituais, que possam lhe dar a força, a coragem necessária para que possa progredir a cada dia nessa tentativa de largar o vício. Que você possa encontrar o verdadeiro caminho, meu irmão, para poder, de alguma forma, se ver livre desta, que às vezes a gente trata como enfermidade. Mas muitas vezes, se a gente fizer uma reflexão, o que é que nos leva, qual é o trampolim, qual foi o momento, qual foi a angústia, a mágoa, o ressentimento que deu origem para que a gente começasse a entrar nesse círculo vicioso? Como é que a gente faz? A gente tem que talvez buscar um apoio de um irmão amigo, de alguém que possa nos ajudar, um psicólogo, alguém numa casa espírita, que possa dar a você o alento e a conversa, e essa anamnese vai fazer com que possa perceber esta dificuldade. Eu aqui não tenho assim um instrumento que diz assim, o caminho é esse, mas em você estar dando o primeiro passo, em buscar ajuda, isso já é de alguma forma um passo para a sua cura. Que a gente possa encontrar talvez um irmão que esteja nos ouvindo, que possa lhe atender, que possa de alguma forma lhe assistir e possa ajudar você a enfrentar essa dificuldade que se apresenta, né? Que essa sintomatologia aí possa ser de alguma forma, nesse novo ano que se inicia, ser ajudado você realmente a deixar esse vício e fazer com que a bebida seja transmutada, que você possa pensar em beber algo diferente, como a garrafinha de água que eu estou vendo na minha frente, meu irmão. É isso, Daniel. Muito obrigado pela sua participação aqui na RBE, por você ser ouvinte da nossa rádio, isso é muito bacana. Eu queria acrescentar o seguinte: todos nós temos certos vícios, é verdade, que precisam ser trabalhados. Às vezes é o vício da maledicência,
que destrói a harmonia de um lar, de uma casa. Às vezes o vício da gula e às vezes os vícios de drogas lícitas ou ilícitas. E quando nós diagnosticamos esses vícios, isso é um passo importantíssimo, como diz o Alberto. É o reconhecimento de que nós estamos adoecidos e que precisamos de ajuda. Qual de nós não precisa de ajuda nessa vida? Todos nós precisamos. Nesse sentido, querido irmão, considerando que se trata de uma substância que vicia, como álcool, faz-se necessário, no meu entendimento, uma consulta ao médico, uma consulta, um entendimento com ONGs ou entidades como os do Alcoólicos Anônimos, que ajuda na terapia, no socorro, no acompanhamento diário, porque, como disse o Alberto, cada dia é um dia que nós vencemos essa dificuldade e aí precisa do acompanhamento. Nós precisamos de ajuda. Quando estamos doentes, gripados, como o Alberto aqui do meu lado, que está gripado, precisamos de ajuda do médico. De repouso? De repouso, de medicamento, talvez, não é? Então, não é diferente de você. Outra coisa, aconselhamos que você faça uma consulta à casa espírita, onde você pode ter um atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, você pode ser levado a alguns tratamentos, como fluidoterapia, que é a água, o passe também, a leitura de livros edificantes, o Evangelho, a prática do Evangelho no lar, que ajuda não só a você, espírito encarnado, como algum espírito desencarnado que esteja próximo a você, dificultando a sua saída, dificultando o seu progresso. Então, são ajudas preciosas que você pode obter na casa espírita, além de conhecer pessoas que realmente irão se preocupar com você, com a sua saúde mental, com a sua saúde física, a sua saúde espiritual. São pessoas que estão lá voltadas para a caridade, para o amor, para ajudar. Então, Daniel, quando a gente está próximo de pessoas que se preocupam conosco, isso é muito bacana, porque nos estimula, nos fortalece a sair desse caminho tortuoso. Não é, Alberto? Eu tenho participado de um grupo de meditação e isso também ajuda as pessoas a, de alguma forma, fazerem essa percepção. Mas você tem a chave está dentro de você. Você já deu um passo significativo na hora que você nos mandou essa mensagem para reconhecer essa dificuldade que você tem. Você está dando o primeiro passo para buscar a sua cura. Então, meu irmão, se você não tem com quem buscar auxílio, não tem com quem buscar apoio, comece a fazer uso dessas substâncias que, mesmo que dificultam a sua vida, vá diminuindo gradativamente. Entendeu? Faça esse esforço. Assim, você, quando estiver naquele momento assim, diz: não, eu vou beber hoje, mas um pouquinho a menos. E com isso você vai fazendo com que o seu corpo comece a se reordenar. Porque se você vai diminuindo as doses, você vai fazer com que o seu corpo se organize e se aceite dessa forma. Eu vejo que essas retiradas bruscas, elas causam algumas dificuldades enormes no nosso organismo e a vontade de voltar é muito grande. As pessoas que fumam têm essa dificuldade. Então, eu vejo, o primeiro passo você já deu, meu irmão, que você possa encontrar alguém que possa assisti-lo, mas se assim não tiver, que você possa fazer de forma assim, entrega. Eu faria para você algo muito maior, diria assim, eu colocaria sobre os pés do Cristo. Visualize os pés do Cristo, escreva num papel: meu Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo parar de beber, eu preciso da sua ajuda, do seu amparo, do seu auxílio, ajuda-me, Senhor. Faça isso. Se você não consegue falar, escreva e entregue aos pés dele, que certamente os nossos irmãos espirituais irão ampará-lo e ajudá-lo neste momento a encontrar a melhor saída, o melhor caminho. É isso. Nós temos aqui outra pergunta da Luísa de Maceió. Ela fala assim: boa noite.
O espírita tem um papel na construção de um mundo melhor, diferente dos adeptos de outras crenças? Minha querida irmã Luísa, olha, nós somos filhos do mesmo Pai. Essas diferentes denominações, e se a gente olhar, Deus também é adorado sob diversas formas, sob diversos aspectos, sob diversas divindades. Em cada local do mundo, em cada rincão deste país, a gente pode encontrar diferenças. Mas se a gente pensar que essas diferenças são que fazem o que a gente escutou há pouco na pergunta inicial da nossa irmã Samila, é algo que faz com que divida, que separe, que atrapalhe. E a gente tem que pensar que se a gente trabalhar a espiritualidade, a gente não vai ter as dificuldades que as religiões criam, porque a maioria das religiões foram criadas por homens e nós homens somos falhos. E se a gente pensar que a espiritualidade é algo que vem do divino, que vem do alto, a gente jamais vai pensar em separatividade. A gente vai pensar em unidade na diversidade e a gente vai conviver como irmãos. Eu recentemente participei, junto com a irmã Merijane, de um momento aqui na Câmara Municipal, que era o Dia da Família, e onde nós tivemos inúmeros as pessoas estavam ali e tiveram tempo para falar sobre cada religião. Cada pronunciamento daquele me levou a uma reflexão profunda, e eu tive uma oportunidade de escutar, acho que é um vigário geral aqui da diocese daqui de Maceió, e eu fiquei encantado com as palavras dele. Talvez fosse a pessoa mais idosa que estava ali. Ele trouxe uma concepção de família belíssima, ele trouxe uma ideia de uma clareza espiritual muito grande, e que naquele momento eu estava ali e eu sentia a presença divina. Olha, em cada lugar eu tive uma oportunidade na minha vida de ir ainda por 2 oportunidades. E em 2004 eu acompanhei o professor Hermógenes, que é uma pessoa muito querida, eu considerado o Papa da Yoga no Brasil, e o professor Hermógenes me fez vivenciar em diversos templos fés diferentes. E a gente, num templo Hare Krishna, a gente estava dançando com os Hare Krishnas. Num templo hinduísta, nós estamos fazendo uma prática de uma cerimônia de fogo. Me levou numa mesquita muçulmana, e aí eu aprendi que a gente tem que limpar o corpo, lavar, começar as nossas mãos. A mão direita é a mão que trabalha o sagrado, a mão esquerda que faz o serviço sujo. Olha quanta coisa tem em cada religião. Mas se a gente olhar, no fundo, todas as religiões têm por base o amor. E é Ele que vai fazer unir, é Ele que não separa, é Ele que une, é Ele que nos conduz para uma vida digna, humana, fraterna. E quando a gente olha, a gente pode olhar nos momentos de calamidade, a gente tem a ajuda dos militares, dos exércitos, das forças de paz, que vão a algum lugar, se irmanam pelo propósito, e poucos se preocupam com a questão da sua fé individual e se juntam numa fé coletiva, que é salvar, que é amenizar, que é libertar, que é de alguma forma fazer com que a unidade na diversidade prevaleça sobre todas as coisas. É essa visão que nesse momento me ocorre e que eu gostaria de que você pudesse compreender. Não sei se consegui responder a sua pergunta, porque ela é bela e ela nos dá a oportunidade de vivenciar esta fé em cada lugar que a gente vai, em cada religião que a gente tem a oportunidade de conhecer, porque todas elas têm a certeza, a fonte é única, que é o nosso Deus, que é o único e que de alguma forma permeia a todos os seres neste planeta. É isso, Luísa. Obrigado pela sua participação aqui no programa Espiritismo em Foco. Eu gostaria de acrescentar apenas que Allan Kardec nos fala claramente que a melhor religião é aquela que forma o maior número de homens de bem. Então, ele não falou que a religião espírita é a melhor religião, não é a católica, não é a evangélica, não é a hinduísta, e tantas outras, né? Mas aquela em que o ser humano consegue se libertar, dar um salto qualitativo, consciencial, transcender e praticar o amor do Cristo. Então, nas nossas condutas, quando nós reproduzimos esses ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do amor, essa religião cumpriu o seu papel. Está aí Gandhi, que é um exemplo disso, né?
Está aí Martin Luther King Jr., que eu também tive a oportunidade, fiz questão de conhecer a casa dele, o trabalho dele, que era um homem da igreja evangélica. Quantos que com o seu silêncio conseguem transmitir para a gente uma ideia de espiritualidade superior incrível. Exato. Quantos seres que com o seu olhar, e voltemos no tempo, como eu disse, para lembrar do Senhor Jesus pelas suas passagens, seja lá pelos lagos, pelos rios, pelos bosques, e onde ele andava, onde ele pernoitava, ali ficava a sua energia de amor que contagiava a todos que o cercavam. É algo muito belo, é algo que, passados 2018 anos, a gente continua lembrando, porque a sua existência foi um marco em nossas vidas, uma mudança significativa, onde começamos a compreender que o seu legado é algo que faz com que o amor, que a fraternidade, que a humanidade possa viver em paz a partir da sua vinda e do seu advento. É verdade, eu gostaria de complementar, como a gente está aqui com o tempo, né, que Jesus, na sua época, existia divisionismo. Sim. Não é? Tanto é que os samaritanos não se davam com os demais com quem eles conviviam. E aí Jesus veio para romper todos esses paradigmas, esses preconceitos, e principalmente em relação à mulher, que o homem não conversava com a mulher. E aí ele escolhia justamente a mulher e adúltera para ajudar, para exemplificar o amor, para exemplificar a possibilidade de retificação de cada um de nós. E com relação aos samaritanos, quantos exemplos de samaritanos ele escolheu no decorrer da sua passagem, no sentido de que de romper justamente com essas posturas preconceituosas. Os samaritanos eram tidos como seres excluídos, eram reprovados pelos sacerdotes, pelos fariseus dos templos lá que Jesus frequentava. E ele pegava justamente naquela parábola dos samaritanos, exemplificando isso. Também o exemplo da mulher samaritana, quer dizer, além de mulher samaritana. Veja como Jesus foi inteligente, é inteligente, e utilizou justamente todos aqueles excluídos e discriminados para mostrar para a gente que não deve existir barreira para o amor, e não deve existir barreira para o trabalho. A questão de você não trabalhar no sábado, se é necessário trabalhar, como nós não vamos ajudar, como nós não vamos fazer. São essas regras que ele considerou que não eram adequadas para a convivência do ser humano, que ele veio desmistificar, apresentando essa boa nova. Mas Alberto quer dizer... Eu estava buscando aqui, eu não achei ainda uma oraçãozinha que tem aqui bela, mas achei uma frase aqui que é assim, belíssima, né? O rosto de uma pessoa pode ser visto à luz, seu caráter no escuro. A força de um caráter bom ou ruim pode sentir-se em qualquer circunstância, nada o modificará. Por isso que essa ideia de reforma íntima, de trabalhar o autoconhecimento, de fazer disso a nossa experiência na Terra, é um caminho para que a gente não possa, de alguma forma, vivenciar esses momentos que a nossa irmã Samira está passando, onde as guerras, de alguma forma, faz com que todos os que ali estão tenham um sofrimento muito grande. Imagina você dormir pensando que você está em um conflito de guerra. É muito difícil. Então nós temos que entender com isso que nós somos muito abençoados por estarmos aqui num país onde não tem guerra, num país onde, mesmo com as dificuldades que a gente tem hoje, que os jovens são vitimados assim muito cedo, que a gente tem uma paz muito grande, que essa paz permaneça e que 2019 seja diferente, né? Então a gente... eu lembro que tem uma frase que um lama budista, amigo meu, que é o Lama Rinchen, que a mãe era espírita, ele escreveu lá no meu quadrinho na minha sala. Eu li aquilo todo dia, né, que dizia assim: enquanto houver sofrimento no mundo, possa eu ser a causa e condição da cessação. Eu lia no começo, mas não entendia, mas é a ideia de como a gente pode, através da caridade, ajudar a construir um mundo melhor. Tem tanta coisa boa para a gente poder trabalhar
né? Inclusive irradiando pensamentos positivos, porque a gente sabe que o nosso pensamento é energia, e quando ele se soma com outros pensamentos construtivos, ele vai formar na atmosfera essa força preciosa que os espíritos de luz utilizam para eliminar os conflitos, as dores, os sofrimentos. Nós sabemos que nós emanamos de dentro para fora essa energia que pode ser utilizada para o bem e também pode ser utilizada para o mal se a gente não, pensar de forma diferente, né? Então, o nosso bem-estar, o mal-estar, onde quer que nós estejamos, depende também da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Ainda que estejamos em situações muito difíceis, se mantivermos a fé, a esperança e a certeza de que não fomos abandonados, nos fortaleceremos, ainda que saibamos que as situações são por demais dolorosas. Não devemos perder a fé, não devemos perder a crença no futuro e numa vida melhor. É um trabalho de si para consigo, né? A gente tem que acordar a cada dia e pensar: o que é que falta para hoje? O que é que eu tenho para hoje? O que é que eu posso de alguma forma fazer a diferença nesse dia, né? Comece dando um bom dia e espalhe esse sorriso para todos que lhe cercam neste dia, seja no trabalho, seja na família. Eu digo que a grande reforma ela começa dentro de casa. Nós somos instados e somos colocados, muitas das vezes por escolha própria, a estar naquela família que a gente quer fazer a diferença e fazer a transformação, a transmutação daquelas iniquidades que nós adquirimos em outras vidas. Esse é o grande caminho, essa é a grande oportunidade, o momento é aqui e agora. Então, que a gente possa fazer desse final de ano, que a gente possa escrever os nossos propósitos, as nossas dificuldades, e possa colocar ali no pé do altar, ali nos pés ali do Senhor Jesus, e possa buscá-lo, para que possa vir habitar o nosso coração em sua forma luminosa, e possa mantê-lo assim, muito, muito como uma brasa que está ali na ideia clara, na prece de Cáritas, que ele possa, com aquela faíscazinha, acender o fogo do amor divino em nosso coração, e com isso a gente possa queimar todos os karmas que tem de vidas passadas e seguir no alento de que haveremos de ter dias melhores neste orbe terrestre. Sim, com certeza, não podemos perder nunca essa fé, essa esperança, essa alegria e, sobretudo, termos em nosso coração o sentimento de gratidão, porque a gratidão é fundamental para que nós possamos compreender que, se somos seres ainda imperfeitos, não temos a capacidade de entender todos os acontecimentos ao nosso redor, mas futuramente isso será possível. Todas as dores serão esclarecidas, todos os sofrimentos, todos os porquês que nós levantamos dos acontecimentos que estão ao nosso redor serão respondidos, mas que tenhamos esse sentimento de gratidão, essa certeza de que Deus, nosso Pai maior, nos ama, nos protege, nos orienta, nos ajuda. Nós é que muitas vezes, em razão das práticas cometidas no passado, ferimos, magoamos e aí pedimos muitas vezes para, nessa reparação, nos situarmos em um local em que pudéssemos contribuir de alguma maneira para o nosso crescimento, para o crescimento de outras pessoas. E é isso, meus irmãos queridos, estamos chegando ao fim do nosso programa. 2018 foi um ano muito intenso, muito trabalho, muitas entrevistas aqui no programa Espiritismo em Foco. Queremos sempre que vocês estejam conosco. É importante que vocês participem, contribuindo doutrinariamente para o esclarecimento de tudo que é dito aqui, sabendo que somos eternos aprendizes, como diz o Gonzaguinha na sua música, e tenhamos a certeza de que essa luz do nosso Pai Celestial, ela nos envolve. Agora, muitas vezes nós fechamos a porta do nosso coração para dar acessibilidade a esses raios luminosos. É preciso que nós contribuamos
com a edificação em nós do reino de Deus, cooperando. Então vamos passar para o Alberto se despedir dos nossos ouvintes. Eu gostaria de forma especial de me dirigir a cada um de vocês que fizeram a pergunta, que lá da Jordânia, a Chamila, depois o Daniel e depois a Luísa, que vocês possam ter o alento divino em seus corações, que o Senhor Jesus possa irradiar com fulgor toda essa luz que emana de Ti. Ó Senhor, nós neste momento buscamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para que possa amenizar o sofrimento desses irmãos que nos buscam, que nos procuram, mas como somos seres falíveis, entregamos a Ti o nosso fardo, para que o Senhor possa ajudá-los neste momento a carregá-los, e que a gente pede a cada um dos ouvintes que possam nesse momento, passado o Natal, mesmo assim revivenciar o Natal a cada dia, colocando as nossas dificuldades nesse final de ano, que a gente possa ter uma esperança, que a gente possa ter na caridade um grande caminho para fazer com que 2019 nós tenhamos dias melhores. Se a gente olhar para as dificuldades que os nossos irmãos nos colocaram aqui, a gente pode dizer que nós temos uma vida de muitas bênçãos, porque nós, os 4 que aqui estão diante dessa mesa de rádio, a gente talvez tenha a oportunidade de não ter essas dificuldades que vocês passam. E a gente, nesse momento, a gente nos reverenciamos e pedimos ao Criador, na forma do Senhor Jesus, que possa abençoá-los e possam aliviar os seus corações desses sofrimentos que vocês passam. É isso, minha querida irmã, minha eterna e profunda gratidão por este momento de estar aqui com vocês. Rogo bênçãos sobre esta rádio, sobre este local sagrado, onde aqui, através das palestras, através da irradiação dos passes, da água fluidificada, amenizam o sofrimento de tantos irmãos que têm neste recanto um lugar de luz para se embeber e de alguma forma transformar as suas vidas. Que Jardim Belo, que eu passei aqui embaixo, uma romanceira, que a gente possa ter uma romã e possa partilhar os seus grãos, os seus frutos de forma assim muito bacana. Que Deus possa adoçar a nossa língua, a nossa boca com um grãozinho de romã, e isso de alguma forma fazer com que a vida seja mais doce, mais alegre, mais fraterna e mais feliz. Minha gratidão. Nós que agradecemos, Alberto, que você possa vir mais vezes aqui ao nosso programa. Agradecemos também à Federação Espírita do Estado de Alagoas, que acolhe a Rádio Brasil Espírita, essa direção e a anterior e todas as outras que foram maravilhosas, que a cada ano desenvolvem cada vez mais os trabalhos, não só espirituais, como mantendo a estrutura física de uma casa tão grande como essa. Então, estão todos de parabéns por se dedicarem e por divulgar a doutrina dos Espíritos com tanta eficiência, competência e dedicação que nós percebemos em todas as diretorias que aqui estiveram. Queremos agradecer a todos que fazem a Rádio Brasil Espírita crescer cada vez mais de audiência, todos os cooperadores que trabalharam no ano de 2018, que possamos estarmos juntos cada vez mais em 2019, exercendo com humildade essa tarefa de amor. Agradecemos a Deus, a espiritualidade superior, coordenadora dos nossos trabalhos, e ao Márcio Eduardo, que está aí, a quem passaremos a palavra para concluir os nossos trabalhos. E assim Boa seja, noite. Eu gostaria aqui de ler uma pequena mensagem que foi passada por uma amiga nossa, para a gente encerrar esse ano de 2018 e agradecer a todos os ouvintes pela audiência da RBE, que vem crescendo a cada dia, agradecendo também a nossa equipe aqui de Maceió, a equipe de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de tantos outros estados que
participam com a Rádio Brasil Espírita desenvolvendo seus programas. É uma mensagem de Chico Xavier. Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos por sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobreestar-lhes o amargor, assimilando-lhe as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Pois é, encerramos 2018 lembrando que a história não tem fim, continua sempre, mas sempre que você responde sim à sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez que o mundo lhe diz não. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.